Hello, galerinha da mediação tecnológica, sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje para a nossa revisão de conteúdo daquela aula sobre o Max Weber, lembram? Então, hoje a gente vai fazer agora a revisão, de 5 minutos e depois a gente vai voltar para a correção do exercício, onde nós vamos tirar as dúvidas e dar mais uma reforçada nesse conteúdo. Então vamos aqui para o nosso slide para conferir quais foram os assuntos dessa nossa aulinha, né? Gente, aqui essa aula faz parte daquela série, as principais teorias sociológicas, parte 4, onde nós falamos os principais teóricos dentro desse ensino da sociologia, dentro do início, né? Vocês que estão aí no primeiro ano sabem que vocês aí estão começando nessa caminhada aí para aprender os conteúdos também que são importantes para o conhecimento de vocês e também podem estar presentes na prova do Enem. Daqui a alguns dias vocês vão estar lá na porta já das escolas para fazer o Enem, né? Então, hoje a gente falou sobre as teorias do Max Weber, nós falamos sobre as principais formas de análise desse autor. Ele é incluído dentro da lista dos principais sociólogos da sociologia clássica, dos primeiros sociólogos aí do século XIX. Então, para falar de sociologia clássica, a gente tem que citar o Weber, tá? Sem sombra de dúvidas, o Weber faz parte desse rol de sociólogos importantes para a análise da sociedade. Bom, a gente fez uma análise, não deu tempo de falar de tudo, de toda a importância que o Weber tem na análise da sociedade, mas basicamente a gente trouxe a essência do pensamento dele quando ele tratou da racionalização do mundo social, Ele analisou uma sociedade que estava dentro de um contexto histórico de ascensão, de consolidação do capitalismo. Então, ele percebeu que nessa sociedade, a gente está falando basicamente da Europa, porque ele era europeu, ele era alemão, então ele viu que a sociedade ela estava passando por uma grande mudança. E o que ele pontuou de algo importante nesse processo foi a racionalização do mundo social, ou seja, o mundo estava traçando uma trajetória ali para uma racionalização, ou seja, as crenças, a afetividade ficaria cada vez mais de lado nesse novo mundo, o que dava lugar à burocracia, à importância das instituições do Estado e como elas iriam tratar o ser humano, tratar as pessoas. E aí, para ele conseguir entender melhor esse novo mundo que se apresentava, e era irreversível esse processo, ele traçou alguns conceitos. Um deles era do tipo ideal. Lembra que eu falei com vocês do tipo ideal? Então, ele trabalhou a questão do tipo ideal, ele trabalhou dentro desse tipo ideal uma forma de analisar a sociedade, e com isso ele também traçou um outro conceito importante, que foi o da ação social. Ou seja, a ação social ela é uma ação que é orientada por algumas coisas. Uma das principais coisas que o sociólogo Max Weber pontua é que essa ação ela denota os sentidos que as pessoas dão a essas ações. Então, as ações não são soltas, elas têm um significado para as pessoas, ela tem um significado para aquela sociedade. Então, a ação social ela faz parte do estudo da sociologia do Weber, que nós dizemos, os estudiosos, os pensadores colocaram como ação uma sociologia compreensiva, porque ela busca compreender os aspectos da sociedade, E aí ele também falou sobre os tipos de dominação, como ele era preocupado com a relação de poder na sociedade e como ela se traçava entre os indivíduos. Ele também percebeu que há formas diferentes de dominação. Existem momentos distintos da sociedade que mostram os aspectos básicos que denotam essas dominações. Então, ele caracterizou 3 dessas dominações: a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação
racional. Cada uma delas tem um significado especial e diferentemente elas vão mostrar as várias motivações que levam os indivíduos a agirem e serem dominados e dominar mediante alguns aspectos desse tipo de dominação. Então, se vocês estão com alguma dúvida em relação a esses tipos, vocês podem voltar na aula e relembrar que eu expliquei cada um deles, tá bom? Bom, gente, então agora é o momento de fazer a atividade de sala, onde vocês vão aprofundar esse conteúdo e daqui a pouquinho a gente volta para a correção e demais questões que a gente pode também incluir nessa discussão do Max Weber, tá bom? Então eu aguardo vocês até daqui a pouco. Muito bem, pessoal, voltamos aqui para a correção da atividade em que nós vamos analisar ainda as categorias de análise, os conceitos e os pensamentos sociológicos de Max Weber. Essa é a última aula da série dos principais pensadores sociais, né, da sociologia clássica. E depois a gente já vai entrar a outros conteúdos do nosso primeiro ano, tá certo? Então, vocês aí resolveram, conseguiram fazer a atividade de uma maneira tranquila? Foi fácil? Como é que foi aí para vocês? Bom, então vamos aqui para a correção e aí a gente vai trabalhando mais esse conteúdo, tá bom? Vamos para a questão 1. A questão 1 diz o seguinte, vamos ler comigo aqui, gente. Max Weber é um dos fundadores da sociologia. Tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins e essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais. Quais são eles, né, gente? Letra A, o conceito cultura e tipo ideal. Letra B, classe e proletariado. Letra C, anomia e solidariedade. Letra D, fato social e burocracia. Ou a letra E, ação social e racionalidade. Bem, pessoal, a gente acabou de fazer a revisão, vocês viram aí que existiu, dentro dos estudos do Max Weber, alguns conceitos básicos para entender o pensamento dele, né? Para a gente entender um autor ou a sua teoria, você tem que adentrar, você tem que conhecer os pressupostos teóricos e conceituais básicos daquele autor. Por exemplo, alguns autores, eles trabalham basicamente com a teoria crítica. Então, você vai ver que os conceitos que eles construíram vai ao encontro dessa forma de pensar. Esse é o caso do Karl Marx, né? Ele vem de uma teoria crítica, então ele traz toda essa carga para a sua teoria, para os seus conceitos. O Max Weber, ele vem de uma outra vertente, diferente do Marx, ele vem de uma vertente da sociologia compreensiva. Então, ele, dentro dos estudos dele, ele vai traçar algumas estratégias para analisar essa sociedade. Portanto, ele traz sim, uma marca, né, desse pensamento e dessa base que ele tem, tá? E a base, que eu estou dizendo, é a base filosófica, certo? Dentre essas alternativas, quais delas você viu aí que se encaixa naquilo que eu acabei de falar? Né, que se encaixa no pensamento do Max Weber? A, B, C ou D, pessoal? Vamos ver aqui qual é a questão correta. Exatamente, muito bem quem colocou aí a letra E. É a ação social e a racionalidade. Então, o Max Weber, ele elegeu a ação social, que é a ação dotada de sentido, que vem de uma vertente compreensiva, né, como eu disse para vocês, de uma base filosófica fenomenológica. Eu não falei isso na aula, por isso que é bom a gente falar aqui um pouco, que a gente consegue aprofundar mais. A fenomenologia, gente, é uma linha de pensamento, é uma linha teórica, filosófica e metodológica em que alguns pensadores se ancoram para fazer algumas análises.
No caso do Weber, o Weber traz essa análise fenomenológica, traz essa base da sociologia compreensiva e fenomenológica para entender as ações sociais coletivas, né? Aliás, sociais e coletivas, né, é a mesma coisa. Então, gente, dessa forma a gente tem a ação social e a racionalidade. Porque o Weber se preocupou em entender a racionalização do mundo moderno, do mundo ali final do século XIX, início do século XIX. Então, ele se propôs a entender esse fenômeno, ok? Vamos para o número 2. Vamos lá. O discutido tipo ideal refere-se à construção de certos elementos da realidade numa concepção logicamente precisa. A palavra ideal nada tem com quaisquer espécies de avaliações. Como conceitos gerais, os tipos ideais são instrumentos com os quais o Weber prepara o material descritivo da história para análise comparada. Outra coisa também, gente, que é importante a gente dizer da teoria do Max Weber, é que ele também traz um aspecto de descrição, ou seja, ele descreve, né, os eventos, os fenômenos sociais. Também é uma característica da sociologia compreensiva do Max Weber. Outra coisa também que é característica dessa análise do Weber é a análise comparada, ou seja, ele traz as comparações entre sociedades e principalmente olhando o filtro da história, vendo de que forma essa sociedade foi se desenvolvendo, tá? Então, só um parêntese aí nessa pergunta, porque esse texto aqui também estava na aula e agora a gente está usando nas perguntas, certo? Então, vamos lá. A que aspecto do modelo analítico de Max Weber se refere a essa citação? Ele está falando aqui sobre o tipo ideal, né? Lembra que eu falei lá na aula sobre os tipos ideais? Então, essa citação, esse modelo analítico que o Weber fala, vamos ver aqui as alternativas, então, para perceber aqui, já você vai conseguir entender, olha só. Letra A é ao princípio metodológico das ciências sociais. Essa alternativa, assim, para mim está muito aberta, mas vamos ver as outras aqui. Letra B, ao princípio da análise social comparada, ele fala de comparação aí no texto, gente? Fala? Então vamos ver. Letra C, ao objeto de estudo da sociologia compreensiva, né? Ele está falando da sociologia compreensiva? Eu falei em algum momento sociologia compreensiva na análise do Weber? Então vamos ver. Letra D, a análise das estruturas históricas e sociais. Ou a letra E, a sociologia das ideias e dos interesses. Não confundam ideias com ideais, tá, gente? São coisas diferentes. E aí, letra A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui qual é a correta? Muito bem, galerinha. A alternativa correta é a letra E. Esse tipo analítico, e eu falei isso em algum momento aqui, já na correção, é parte dos estudos da sociologia compreensiva, tá? Então, quando a gente fala dos tipos ideais, a gente tem que falar do Weber nessa perspectiva da descrição, da análise comparada dentro de um aspecto da sociologia compreensiva, beleza? Muito bem, parabéns aí quem marcou a letra C. Vamos então para número 3, olha só. Max Weber alinha-se à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno e as investigações sobre os sistemas anteriores de produção e as lógicas de relações sociais em que se estabeleciam em volta deles. Entretanto, Weber discordava de Marx em alguns pontos cruciais. Quais são eles? Vocês lembram que eu também coloquei aí alguns pontos de discordância entre Weber e Marx, né? Então vamos ver se vocês ainda se lembram. Vamos lá, letra A. Enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, o Weber era um religioso convicto. Sim ou não, gente? Será que é isso? Letra B.
Enquanto Weber elaborou seus trabalhos sob a perspectiva do materialismo histórico, o Marx foi lembrado pela sua sociologia compreensiva. Gente, essa alternativa está toda trocada, né? Porque é o contrário. O Marx é que trabalhou o materialismo histórico e o Weber trabalhou a sociologia compreensiva. Essa está muito fácil de ver que está errada, né? A C. Enquanto Marx construiu sua teoria sob a perspectiva do materialismo histórico, Weber foi lembrado por sua sociologia compreensiva. Aí eu acho que já está bem melhor, né? Vamos a D, então. Marx e Weber não discordavam em nenhum ponto de suas teorias. A pergunta já diz totalmente o contrário, né? Então, essa aqui está muito fácil, a letra E, de ver que está errado. Por quê? Porque a primeira ponto aí dessa pergunta é mostrar que havia discordância entre os dois autores, né? Então, a correta seria a letra C, pessoal. Muito bem, quem marcou aí. Tanto o Weber quanto o Marx construíram teorias diferentes sobre a sociedade. O Marx construiu a sua teoria no materialismo histórico, nessa perspectiva filosófica, e o Weber, por sua vez, construiu dentro de uma sociologia compreensiva, tá? Se vocês conseguirem identificar isso, gente, já é muita coisa. Vocês já conseguiram entender uma pancada de coisa aí sobre a sociologia desses autores, tá certo? Muito bem, então vamos para a pergunta do Enem. Vamos lá. A perspectiva weberiana de estudos sociológicos fundamenta-se na possibilidade do cientista compreender a ação social do indivíduo, ou seja, em atores sociais capazes de conduzir suas próprias ações, que têm motivações e sentidos. Para ele, a ação social e suas diferentes motivações levam a 4 categorias ou tipologias. Assinale as colunas correspondentes a essas características. Eita, essa aqui vocês vão ter que sacar aqui, hein, gente? Vamos lá. A número 1 é ação social racional em relação a fins. A 2, ação social racional em relação a valores. A 3, ação social tradicional. E a 4, afetiva. Vamos lá. São 3 alternativas, são 3 situações aqui, aliás, 4. Bom, vamos lá. Primeira, o agente tem motivações e inspirações imediatas, como, por exemplo, de medo, de ódio ou de entusiasmo. Em qual delas se encaixa, hein, gente? Vamos ver? Vamos lá para a segunda. Marquem aí, tá? Ou você já marcaram e confirme. São modos de condutas que obedecem a estímulos habituais, de modo que ocorrem e são praticadas por vários agentes como um costume. Olha só, aqui já deu uma característica, né? Aqui também, ó, medo, ódio ou entusiasmo. Também já deu uma característica da ação social aí. O agente possui um comportamento fiel às suas convicções. Olha aqui, ó, preste atenção nessa palavra aqui, tá? Como, por exemplo, na política ou no exercício da liberdade religiosa. A última. O agente disporá de todos os meios necessários para atingir um fim pré-estabelecido, como, por exemplo, quando está praticando uma ação no mercado. E aí, pessoal? Letra A, B, C, D ou E, ou nenhuma das alternativas. Vamos ver aqui qual é a correta? É a letra D. Vamos lá, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 4, 3, 2 e 1. Qual correspondente, então, faz aqui? 4, ação social afetiva. Na primeira tá certo. 3, costume, né? É ação social tradicional, que está amparada em que, gente? No costume. A outra aqui, a 2, está baseada nas convicções, ou seja, está relacionado a valores. Muito bem, olha aqui, ó, valores, é a 2. E a 1, né? A 1 é a número 1. O agente está relacionado aos meios, né? Ou seja, é o racional. Aqui é a racionalidade que manda, tá? Então é a número 1. Muito bem. Letra D, tá certo? É a número 1 aqui no último. E vamos então para a última perguntinha do dia, que é: explique o que é ação social relacionado a valores. A ação racional com relação aos valores fundamenta-se nas convicções tais como o dever, a dignidade, a beleza, a sabedoria, a piedade
ou a transcendência de alguma causa. Tem a ver o que, gente? Com suas convicções, né? Com suas causas. Então, o indivíduo ele vai agir de acordo com o que ele acredita. Certo? Muito bem, acertaram essa última aí, conseguiram encontrar? Bom, pessoal, então a nossa aula termina por aqui, na aula 7. E aqui encerramos também essa série de estudos sobre os principais sociólogos da sociologia clássica. Na próxima aula, então, a gente começa uma outra aula diferente para começarmos aí outros bate-papos sobre a sociologia, tá bom? Então, vamos para a aula 8, encontro vocês lá. Até mais!